Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, 3 meses depois da última participação de Sarp na novela, Bahar, Doruk, Nissan e Enver vão acampar. A mãe percebe que o filho está indo correr atrás de uma bola em direção a um lago e vai atrás. Ela e Nissan pedem para Doruk esperar. Doruk faz o que a mãe e a irmã pedem. Nissan pergunta para a mãe se ela pode pegar a bola. A mãe pergunta se ela consegue e, ao perceber que sim, ela diz para a filha que ela pode ir pegar. Logo em seguida, diz que eles vão jogar um pouco e fala que é para Doruk começar pegando a bola. Nissan fala para o irmão ir pegar a bola que está na mão dela. Porém, no momento que ele vai, ela joga para a mãe. E é claro que Bahar joga a bola para ele. E por um tempo, eles continuam se divertindo. Enquanto isso, Seida fica feliz da vida ao ver que Arif está sentado na frente da cafeteria e fala que até que enfim ele voltou. Arif está conversando com Seida quando de repente ele se levanta e diz que precisa ir. Ela pergunta aonde ele vai, pergunta se ele vai deixar o café sozinho. Ele fala que o café não é mais dele, diz que agora pertence ao Talat. Seida pergunta como assim, pergunta se ele vendeu o café para ele. Arif diz que sim, diz que ele devia um carro para Talat, por isso ele teve que vender a cafeteria para pagá-lo. Ela diz para Arif que ela viu que Talat estava abrindo a cafeteria todo dia, mas pensou que ele só estava cuidando para ele, e em seguida pergunta o que ele vai fazer agora. Arif não responde. Ele simplesmente pega a sua chave e vai abrir a porta. Exatamente nesse momento, eles escutam a voz de um casal. Ele olha para eles e pergunta o que está acontecendo lá, mas não tem resposta. E logo em seguida, ele pergunta para Seida se ela sabe quem são aqueles dois. Ela diz para ele que é melhor ele perguntar para o pai dele. Estranhamente, ela não se intromete dessa vez. Ela fala para ele perguntar para o pai dele o que aquelas pessoas estavam fazendo lá. Diz que na verdade ela nem consegue conhecer todo mundo que entra lá no prédio ultimamente. E logo depois de dizer isso para Arif, ela vai para o apartamento dela. Arif fica pensativo e logo em seguida entra em seu apartamento e a primeira coisa que ele faz é chamar pelo pai. E ao não obter respostas, ele bate na porta do quarto. O pai fala que está tomando banho. Enquanto isso, no acampamento, Bahar tenta acender o fogo, mas não consegue. Nissan fala para a mãe que não adianta. Doruk percebe que o avô está saindo da cabana e fala que ele vai acender. Nissan diz para o avô que eles não estão conseguindo acender o fogo. Bahar nessa hora olha para trás e se lembra de uma conversa que ela teve com Sarp. E nessa hora, ela se lembra que ele disse que tinha um sonho, disse que ele sonhava que eles iriam acampar juntos, e nessa hora ela tenta novamente. Enver lentamente vai se aproximando de Bahar e os netos. Nissan diz para a mãe que acha que dessa vez deu certo. Bahar sorri e diz que deu certo sim, fala que finalmente acendeu. Todos comemoram nessa hora. Enquanto isso, Arif diz para o pai que ele precisa ter uma conversa séria com ele. Pergunta para o pai se ele alugou algum apartamento.
O pai fala que é claro que não. Diz para Arif que todos os apartamentos estão alugados e ele sabe disso. Arif diz que é verdade. Fala que realmente ele sabe que não tem nenhum apartamento disponível lá no prédio. Mas o problema é que ele viu um casal diferente saindo assim que ele estava entrando. Diz que nunca tinha visto aquele homem lá e nem a mulher. E em seguida ele pergunta para o pai: quem são aquelas pessoas? E Yusuf pergunta como ele vai saber de todo mundo. Pergunta se por acaso ele tem cara de porteiro daquele prédio. Arif diz para o pai que ele vai querer que ele conte tudo que está acontecendo lá. Fala que Seida perguntou para ele quem eram aquelas pessoas e ele não respondeu. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Goiânia, de Santos, de Cuiabá, enfim, me conte ali nos comentários. E o Yusuf diz que ele já está entendendo tudo. Fala que Seida novamente está se intrometendo onde não devia. Fala que ele acha que ela deveria cuidar da vida dela e não da vida dele. Ele diz que o aluguel dela está atrasado e em vez de pagar, ela fica se intrometendo onde não deve. Ele diz que o aluguel de Bahar também está atrasado e fala que está sem rendimentos. Diz que até o café, que podia ser uma fonte de renda, foi vendido para Talat e pergunta para Arif se alguma vez ele se preocupou com a situação financeira dele. Pergunta se ele sequer pensou como ele estava fazendo para sobreviver. Arif diz que depois eles conversam sobre aquele assunto. Fala que na verdade o que ele quer é saber quem são aquelas pessoas que estavam saindo na hora que ele estava entrando. E fica pasmo ao ouvir o pai dizer que na verdade ele não sabe direito. Conta que eles só vão lá para aquele apartamento de vez em quando. Arif fica confuso nessa hora, diz para o pai que ele não está entendendo e pergunta de que apartamento ele está falando. Ele fala que está falando do apartamento lá de cima, aquele que era do Sarp. Arif pergunta para Yusuf se ele perdeu o juízo. Fala que ele não pode alugar aquele apartamento, já que foram pagos 6 meses adiantado. O pai diz para o filho que ele sabe disso, mas fala que também sabe que Sarp não vai mais voltar. E diz que além do mais, ele só aluga por algumas horas. Fala que são inquilinos temporários, que chegam, ficam algum tempo lá e saem. Arif fica irritado nessa hora e diz que aquele prédio sempre foi um lugar de respeito. E Yusuf diz para Arif que em vez de ficar o criticando, ele deveria ir bater na porta de Seida e de Bahar para cobrar o aluguel. Arif pergunta para o pai como ele é capaz de pensar daquele jeito depois do que aconteceu. E Yusuf diz que não vai poder ficar pensando nos problemas das duas para sempre. Fala que elas precisam dar um jeito de pagar o aluguel ou desocupar os apartamentos para eles poderem alugar para outros inquilinos. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.